Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Como prometido, no programa de hoje eu quero falar sobre assédio sexual, paquera. Bom, isso está gerando uma dúvida. Eu acredito que se gera em mim, eu acredito que o nosso telespectador também, e eu tive muitos pedidos para falar sobre esse tema. E aí eu convidei a assistente social Marina Borges, muito obrigado por aceitar o convite, viu, Marina? E está aqui conosco. E a juíza Carolina Gama, meu Deus do céu, não posso contar nada, nem pensar, mas Carol, que bom te ver aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Tá bom? Tá ótimo. Bom, Marina e Carol, vocês fiquem à vontade para a gente interagir. Eu estava comentando com a Carol antes de começar a gravação, que quando eu era moleque, me chamar de banana não tinha nada a ver uma coisa com a outra, passava o negão, o batatão, o não sei o que lá, não tinha nada. O que mudou em 40 anos, 50 anos, né? Em 50 anos muda-se muita coisa. Mas o que mudou nesse conceito para hoje se chegar a essas reservas, vamos chamar assim, né? Com relação aos abusos ou exageros com as pessoas? Pode ficar à vontade. Vai, Marina. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa analisar é que 50 anos na história é um pulinho. Só que quando a gente para analisar toda uma sociedade, assim, a construção de uma sociedade, a gente tem que falar de cultura. Sim. Então é muito cultural, é muito geracional. Então a ideia que a gente tinha sobre diversos aspectos, diversos assuntos, há 50 anos atrás, veio se modificando com a globalização, com diversos fatores, para o que a gente tem hoje. Então, a influência da internet, a influência e os fatores que trabalham na sociedade com a gente para que a gente entenda as pessoas de uma forma diferente. Então, eu acho que assim, a construção que a gente tinha antes para entender o que era assédio ou o que era o bullying, né, que seria mais próximo disso que você relatou, mudaram muito. Né? O entendimento que a gente tinha sobre saúde mental mudou muito, sobre doenças como a depressão mudou muito, como o suicídio, que são consequências do bullying, do assédio, da violência, né? O entendimento que a gente tinha sobre os tipos de violência, né? Porque a gente não consegue ainda plenamente entender que violência não é só violência física, que existem outros tipos de violência, né? A violência física, a violência moral, patrimonial, sexual, verbal, psicológica, são N possibilidades, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, entender coisas que a gente não percebia ou que a gente tratava como fúteis, como irrelevantes, e ver o poder que aquilo tinha de manipular toda uma situação para gente. Especialmente emocional. Doutora Carolina, a senhora que é responsável também pelo anexo da mulher, está bem dirigido para a mulher, né? Quer dizer, o assédio é bem dirigido para a mulher. Quando a Marina fala essa questão da mudança que a gente está tendo, a gente não tinha direitos humanos também, né, Marina? Sim. A gente não tinha essa preocupação com as minorias, com os vulneráveis, como hoje a nossa legislação tem. E ainda nós estamos caminhando a passos muito ainda pequenos para abarcar tudo o que precisa. Então, o anexo da violência doméstica, ou agora a Maria da Penha, né, que todo mundo conhece, virou uma legislação específica para proteger a mulher, necessária, e que ainda está também só começando em algumas mudanças de conceito, né? A gente estava lembrando aqui, a Marina falou das mudanças, eu lembrei a questão do ejaculador no ônibus, nos transportes públicos. Né? O TJ, inclusive, o TJ São Paulo tem uma campanha muito legal sobre assédio no transporte público, no ônibus, no metrô. Isso aí antes era inconcebível que fosse estupro. Quando eu estudei, Marina, imagina que se falava em estupro numa situação dessa. Mas já existia isso, essa pessoa maluca, né? Sim. Isso é um maníaco, né? Sim, isso é um maníaco. Essa pessoa chegar dentro de um ônibus e ter uma ejaculação numa mulher. Com certeza. Isso já existia há 40 anos atrás, 30 anos atrás? Já existia e era tido pela sociedade, pela lei, pelos juristas como uma coisa menor.
como uma coisa de pouco impacto. Então, assim, a gente está precisando de uma mudança legislativa também para abarcar essa situação, mas a gente já está vendo juízes concebendo isso como um ataque sexual grave, o que não tinha antes. Eu acho que é importante ressaltar que o porquê de existir isso, que realmente, analisando assim, friamente, é uma coisa absurda. Nos parece impossível que possa haver algum ser humano que faça algo desse nível, né? Mas aí a gente tem que tocar num ponto muito importante, liberdade. Quem tem a liberdade, quem possui a liberdade hoje na sociedade? E a liberdade, ela foi dada de formas diferentes para determinados grupos. Ao homem, nada foi negado. O homem, ele pode tudo, né? Exceto ser feminino. E a mulher, ela não pode nada, exceto ser feminina. Outro dia desse eu recebi um videozinho no WhatsApp, essas piadinhas que nego passa, né? Então a menina chegou pro pai e falou, pai, quando é que o senhor vai me levar para perder a virgindade? Sim, do Porta dos Fundos. Você chegou a isso? É sensacional. Aí o pai falou, hein? Que papo é esse? Excelente. Mas foi tão legal pro meu irmão, você ficou tão empolgado. Vocês receberam esse vídeo? Já é excelente esse Poxa, vídeo. E aquilo é um choque. Sim. Mas o senhor ficou tão feliz que o meu irmão perdeu a virgindade, o senhor comemorou que não sei o que, tagagatá, quer dizer, de fato, é masculina. E a violência sexual, que a gente está mais falando disso hoje, mas assim, ela passa muito nesse lugar da liberdade sexual feminina, no consentimento e vontade é uma coisa que agora a gente tem que assimilar. Já passou da hora da gente começar a falar de consentimento e vontade e liberdade sexual da mulher também, que é esse ponto que você colocou. Não há um respeito. O homem, ele aprende, né, Marina, a ter prazer desde o começo. O prazer do homem é respeitado. Aprende a conhecer o corpo. O corpo. Mas a gente passa por isso. Mas a sociedade é machista. Sim, muito. Na medida que o pai e a mãe dão uma bola de futebol, uma chuteira, um revolvinho de brinquedo, quer dizer, ele impõe exemplos de pequeno, que aí você vai dar o que para a mulher? A cozinha, a Marina boneca. tem uma fala muito bacana disso, né, Marina? Como que os homens são feitos para fora, né? Sim. Aos homens é reservado espaço público, né? E às mulheres o espaço privado. Doméstico. Então, assim, elas sempre foram reservadas, nós sempre fomos reservadas para o espaço doméstico, para ficarmos exercendo funções que nos deixassem dentro de casa. E que quando começamos a sair, ainda assim, fomos reservadas para profissões do cuidar, né? Então, assim, assistentes sociais, professoras, enfermeiras, não médicas, não engenheiras, não juízas, entende? Então, há uma grande disparidade e um lugar que é muito fácil de se ver essa disparidade é no sistema político. Então, assim, o espaço público, que é o homem do povo, o homem de bem, o homem político, é o homem, né? Não a mulher. Por isso, hoje, tantas campanhas, né? E a Carol, inclusive, comentou dessa questão do consentimento, que acho que é a palavra-chave, né, dos últimos tempos, a questão do consentimento. Tem uma campanha agora, em 2018, do Carnaval, que ela foi feita com uma iniciativa para você recolher fundos, né, na internet, como se fosse uma vaquinha online, né? E foi feita por um coletivo de mulheres no Rio de Janeiro para que elas conseguissem levantar esse dinheiro e fazer tatuagens temporárias, tipo aquelas de chiclete, escrito não é não. E elas conseguiram mais de 4.000 adesivos, né? Então vão ser distribuídos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Carnaval. Então, assim, são iniciativas que nos colocam para pensar, né? É uma pena que tem, mas já que tem que ter, que bom que tem. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, deixa eu só acrescentar que a Marina falou que serão distribuídas no Carnaval. Nós gravamos na semana do Carnaval, que antecede ao Carnaval esse programa, está aí no ar depois do Carnaval, então por isso é que nós também estamos falando de ações de Carnaval, porque no Carnaval acontece exageros exorbitantes e, como é que fala, a flor da pele e a luz do dia. Daqui a pouquinho a gente está de volta, até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós.
Riberbal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutora, a gente falou sobre, primeiro, como você detectar um assédio. Então, uma pessoa é assediada numa rua. Aí não tem prova, não deixou prova. Ela vai lá procurar o advogado ou o anexo da mulher, Sim. lá no fórum. Uma conquista do Dr. Silvio Ribeiro, é bom a gente dizer lembrar, isso, né? sim. E, aliás, agradecer a audiência pela primeira vez da Dona Maria de Lucena, mais conhecida como Macena, que pela primeira vez deve estar assistindo esse programa. Assiste sempre, assiste O sempre. doutor Antônio Carlos Augusto Gama com certeza assiste, mas a Dona Maria de Lucena deve ser a primeira vez. E como amparar e punir, ou sei lá, esse agressor que... posso chamar de agressor? Lógico, ofensor, agressor. E que não tem prova do ato. Você sabe, Ed, que essa questão é muito bacana, porque a pedra de toque do direito processual penal e penal é a prova, né? Então, há uma preocupação nossa sempre de fazer prova, como vai ser a prova e tal. Mas até isso está mudando. Por quê? Hoje a palavra da mulher tem uma importância muito grande. É coisa que também não tinha quando eu, há 15 anos atrás, comecei a estudar e me formei juíza, né? Então, assim, isso está mudando e agora a gente tem uma outra leitura desse relato da mulher, porque os homens, quando vêm falar comigo, falam assim, doutora, a senhora acreditou nela? Por que a palavra dela agora tem mais peso que a minha? E aí a gente gosta de explicar, não é um simples relato, é um relato verossímil, é um relato coerente, é um relato que ela estava num lugar público, às vezes ela tem alguém, às vezes ela deu o telefone de alguém que poderia testemunhar, tem toda uma circunstância que a gente vê. Igual acidente de trânsito, né? Igual acidente de trânsito, se for assim... Deu uma encostadinha, vazou, mas uma câmera alguém viu. Alguma coisa assim. No acidente de trânsito, por exemplo, existe uma coerência do acidente. Então, se ele falar assim, não, eu virei pra cá, mas você vê que a batida está do outro lado, obviamente que não foi daquele jeito que ele contou. Então, essa coerência a gente faz muito no relato da violência doméstica. Por isso que precisam de técnicos, como a Marina, como psicólogas que nos ajudam, como a DDM, que é uma delegacia especializada, eu como juiz especializada, a gente precisa entender esse relato, como ele é feito. Coisa que nós, juízes antigamente, promotores, a gente não estava preparado para receber esse tipo de relato, né? O meu pai, assim, a gente falou do meu pai, mas ele brinca e eu gosto de lembrar isso, porque ele fala assim, na minha época eu arquivei processos com aquele famoso ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E olha como a gente mudou, olha como a gente avançou. E meu pai criou 3 mulheres de forma maravilhosa, mas era o que se entendia juridicamente 3 na não, época. 4. 4, 4. É. E era o que se entendia juridicamente na época. Então há uma mudança efetiva, né? E isso permeia a prova. Mas, de qualquer forma, Marina, é importante assim, porque você, além de provar, né, você vai ter as diferenças que é importante se saber do que é e o que não é. Mas é claro, eu acho que, eu sou leigo no tema. Então, se falar, olha, um homem arrancou a saia de uma mulher na rua. Isso não é assédio, isso é agressão. Passa de assédio, isso é um absurdo, né? É evidente. Né? É uma loucura. Agora, aonde está essa linha tênue da diferença e que eu estava conversando com a doutora? Nós estamos ainda ajustando a aplicação, a punibilidade do negócio. Eu acho que a forma mais didática da gente tentar entender essa situação e conseguir enxergar esses limites, né? Aonde a gente sai de uma cantada ou de uma paquera para um assédio, efetivamente, é se colocando no lugar do outro. Mas como fazer isso? Tocando nos nossos próprios privilégios, naquilo que mais pega dentro da gente. Então, por exemplo,
No seu caso, sendo um homem, a questão que vai pegar é a masculinidade. Então, para eu te colocar nesse exemplo, eu tenho que te colocar com uma coisa que te afeta. Então, imagine se você está saindo, você está caminhando pela rua tranquilamente, independente de horário, independente de você estar sozinho, independente de ser um espaço público, não, enfim. Da roupa com que você está vestido. Então, imagine que você está nesse local caminhando e, de repente, vem um outro homem e fala, ô gostoso! No primeiro ponto, você vai ficar, epa, mas peraí. Como que ele invadiu o meu espaço? Né? Meu lugar, né? O meu lugar. Nesse ponto, os homens conseguem compreender que aquilo foi invasivo, que aquilo não foi legal. Você gostaria que fizessem isso com você na rua? Pô, e se eu tomasse por base no Facebook que você tem aquela cutucada... Sim. Sim. Vem cada cutucada que eu vou te falar uma coisa. Você olha assim e você fala, meu Deus. E os homens se sentem ofendidos quando imaginam essa situação. Uhum. Só que essa é uma situação rotineira para nós. Quantas vezes, a Carol deve saber bem o que eu estou dizendo, a gente não atravessou a rua para não passar em frente de construções. Sim. Porque muitos serventes... A alegria dos pedreiros. Exatamente. A mulher é a alegria dos pedreiros. Exatamente. E assim, uma coisa, e a gente está talvez numa segurança até ilusória, mas passando por esse lugar, agora, quantas vezes a gente não se sente realmente que algo pode acontecer, Sim. né? É uma coisa real para a mulher. E tem uma série muito bacana que mostra assim, duas pessoas saindo à noite. A mulher caminhando assustada pelos becos, pelas ruas, e o cara tranquilamente. Então, assim, é muito diferente para nós. Eu acho que todas as mulheres que estão assistindo a gente... sabem o que é isso. Sabem o que a gente está dizendo. Não, sem dúvida. E, assim, elas sabem que a gente cria mecanismos para se proteger. Então, assim, quantas mulheres por aí já não saíram com as chaves no meio dos dedos à noite, né? Você está querendo me dizer, Marina, que tem a prevenção, você já se previne de determinadas coisas? A gente educa filhos assim, né? Olha para baixo, não troca olhar, não leva... Nesse nível, exatamente. Né? Cuidado com a sua cabritinha que meu bode está solto. Então, assim, é uma questão cultural. Cuidado com a sua cabritinha que meu bode está solto. É assédio, é agressão ou é paquera? É assédio, agressão, é tudo de ruim que puder existir. Ou seja, há uma diferença muito grande entre eu chegar para você e falar, nossa, como você é linda. Sim. Ou dizer, ô gostosa. Imagine a seguinte situação, Edmo. Eu fui no médico esses tempos para trás, que eu estava com conjuntivite. E ao entrar no consultório médico, o médico confirmou meu nome, né? Você é Marina? Sim, sou a Marina. Nossa, você quer se casar comigo? Bom dia, boa tarde, hein? Essa foi a pergunta que ele me fez. Mentira. Sim. E dentro de um consultório, quer Exatamente. dizer, você já está lá vulnerável numa Eu iria acompanhada, não deu certo, acabei indo sozinha. E esse é o tipo de situação que a gente passa todos os dias. E aí você tem uma questão que é uma hierarquia de poder na sociedade. A gente tem medo de responder, muitas vezes, pelo local que a gente está. Eu fechada num consultório médico, a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer, ele vai te examinar. Então, assim, a gente fica numa situação muito delicada. Né? Porque há uma hierarquia de poderes que a gente não consegue desvincular, romper simplesmente. Então é muito fácil às vezes colocar para as mulheres, enfrentem, vão à luta. Não é simples assim, porque a gente esbarra nessas situações de poder, como a gente viu em Hollywood, por exemplo. Né? Muitas mulheres se posicionando a passos de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, porque o assédio acontece quando o homem chega e fala, eu vou acabar com a sua carreira, e ele vai. Deixa eu chamar o segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberbal e você, com balões pique-pique.
distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pic Pic e Mousse Cake. Estamos de volta com o último bloco do programa. Que pena, vou voltar nesse tema, vou voltar nesse assunto com vocês duas, inclusive. Para falar. Bom, você estava falando da defesa. Por um outro lado, vocês não acham, doutora, por exemplo, que o fato de você, quando a sociedade chega e fala assim, um partido político, se quiser ter candidatos a deputado, senador, vereador, sei lá o que é, não sei se é 10% ou 20%, tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Não soa também o outro lado, ou seja, uma coisa forçada, uma coisa, ou tem que ser assim mesmo? Eu acho que tem. Eu sou muito a favor de cota. Eu acho que cota é uma coisa que ela mexe só um pouquinho na estrutura. A gente é um país que fala tanto de mérito, só que a gente fala de mérito de uma forma errada, porque o mérito, a partir do momento que você já nasce no privilégio, isso não é mérito, isso é privilégio. Então, assim, eu sou muito a favor de cota, eu acho que precisa para a gente começar a mexer um pouco nessa equação que é já desequilibrada. É como a nossa balança da justiça, a balança já está pendendo. Então, assim, e esse negócio dos partidos que você lembrou, Edmo, as mulheres ainda reclamam, porque diz que existe toda uma manipulação ali de colocar e não investir com certeza. Porque elas não são eleitas. É simples, você pega a planilha final depois da eleição, Exato. Veja a posição das mulheres. Exato. Muitas vezes eu sinto, eu tenho essa curiosidade, né? Eu não fico vendo lá só o cara que foi eleito, ou quem ganhou, etc. Eu vou procurar detalhes, um deles é esse. Aí você vai procurar lá embaixo, o cara colocou a esposa dele, Sim. a vizinha, a empregada doméstica dele. Nada, imagina, para completar o quadro. É isso que eu percebo. Eu acho que é isso. Agora, em compensação, eu acho que algumas mudanças estruturais que a gente está vendo que deram certo, como a iniciativa da cota para os negros, a gente está vendo um pouco mais das universidades. Poxa, eu não tenho colegas juízes negros, eu não conheço nenhum. Eu acho isso aterrorizante. Mas na novela das 9 tem. Só na novela. Mas em quais posições? Como domésticas, como as pessoas que estão na favela. É muito estereotipado. Ainda é muito. Porque a realidade é essa, né? São medidas que a princípio parecem paliativas, mas que a médio e longo prazo elas vão surtir algum efeito. Principalmente motivacional. Sim. De motivar as mulheres a tentarem se inserir nesse mundo da política. Mas nesse sentido, não só a mulher tentar se inserir, mas também a mulher que reclama, porque hoje eu ainda acho que a grande maioria da mulher não reclama. Sim. A grande maioria. Em casos de estupro, por exemplo, a estatística fala são 5% as representações, para 95% que não chegam na gente. Então é um número que assusta realmente. Quer dizer, mas há também, vocês percebem um movimento crescente ou favorável da mulher chegar e falar, não, eu quero buscar... Agora sim, eu acho que está melhorando, ainda estamos incipientes, né, Marina, mas está melhorando. Eu acho que conhecer a lei, divulgar, ela ter o respaldo, porque antes também ela chegava no judiciário, batia na porta da polícia, da delegacia... Não tinha ouvido. Então, assim, isso vem... E isso é bom para o homem, eu sempre falo isso também, porque o machismo, a masculinidade excessiva, as pressões em cima do homem também são grandes. Sim. Então, assim, que bom que a gente está começando também a tirar um pouco dessa carga do homem, porque né? assistente social também, quando acaba desovando lá na doutora juíza, né? Assistente social vai perceber, por exemplo, dentro de uma reclamação, e aí vem lá a imprensa à noite e diz,
fulano matou fulana, a esposa. Ela já tinha ido fazer o BO na delegacia. Sim. Isso é a coisa mais comum na sim, televisão. sim. E fora o que não vem para televisão. Exatamente. E aí a justiça não determinou aquela distância, a separação, Ou às etc. vezes determina e não adianta. Não adianta. Porque assim, o que a gente sente, assim, sabe o que mais adianta? É uma mudança social, é uma mudança de rede, Você não vai ver estrutural. isso. Você não vai ver Então, isso. vamos, Não a gente vai. confia, né, Eu Maria? espero viver Talvez a sua neta veja isso. Talvez a sua neta, Mas vamos você construir. não vai ver isso. Mas a gente luta hoje para que os nossos Não, sem filhos dúvida. e netos Porque realmente vejam as isso. mulheres morrem com medida protetiva. Sim. As mulheres morrem com medida. Isso é fato. Por quê? Porque ela não conseguiu se cercar daquela proteção que não é só da polícia, né? É aquela proteção geral, da sociedade acolher ela, né? Porque isso é outro assunto, é outro tema, mas para você, Marina, deve ser corriqueiro. Sim. Mas a mulher, ela é colocada à parte, na grande maioria dos casamentos, da sociedade, ela é à parte. Infelizmente. Infelizmente. Aí ela pega, e numa medida protetiva, ela se vê separada do marido e vai ter que tocar uma vida que ela não tocava. Nunca tocou. E não tem apoio. Não, e é uma questão, assim, muito simples. A gente estrutura uma sociedade para que quem faça o papel público de gerar renda para aquela família seja o homem. Quando a gente quebra esse vínculo, a mulher se vê sozinha, se vê cercada de situações que antes ela não vivenciava. Sim. O espaço que ela sabia viver era dentro de casa, né? Muitas vezes ela tinha uma renda, um bico, uma coisa informal, passava a roupa para fora, alguma coisa do tipo, mas não gera renda para cuidar dos filhos. E com quem que vão ficar os filhos? Com a mulher. Então, assim, estruturalmente, assim, sua grande maioria, essa ainda é a vivência das mulheres no país. Aí a gente ainda tem muitas chefes de família, a situação já vem mudando. Né? Não, eu tenho certeza disso. Isso eu vejo, sim, eu não vou chamar nem de emancipação, eu vou chamar de evolução da participação decisiva e decisória das mulheres. Eu acho isso é notório, você olha para a direita e para a esquerda, já está acontecendo isso. Estamos longe, estamos longe. Mas eu digo especialmente na classe mais baixa, lá na periferia, no menos favorecido, isso eu vejo que nós estamos longe. E aí aqueles 95% que a senhora falou, com relação a quem não vai reclamar, inclui aquelas crianças estupradas de 12, 13, 14 anos, mulheres que apanham do marido, que toma sua pinga, chega lá e bate, que vai pro futebol e não vai reclamar. A gente tem uma questão bacana, a Marina, assistente social, ela sabe bem, as mulheres negras também não se comportam como as mulheres brancas na hora de denunciar, porque elas não confiam no sistema, e com razão, né, Marina? Porque o sistema judiciário, policialesco, policial, que seja, a gente foi criado para ver o homem negro de uma forma mais como bandidagem. Então, assim, para elas recorrerem a gente, elas precisam confiar Então, assim, é diferente. Então, quando eu percebo na hora de elas falam, eu não me sinto acessível, a justiça não é tão acessível a mim, porque ela não compreende a minha realidade. Ela é mais dura com o meu marido do que com o homem branco. Sim. Entendeu? E isso acontece. A questão de raça também é um fator, também é uma intersecção, né? É um recorte. Então, tudo que a gente for analisar, a gente pode analisar o gênero, pode analisar a questão homem e mulher, a questão de sexualidades também, mas também falar de raça, né? Que é uma questão muito delicada e que ainda coloca mulheres negras em situação muito pior do que mulheres brancas. Eu vou combinar com vocês duas um prazo para nós voltarmos a esse tema. Eu não sei se 6 meses, se 1 ano, mas nós vamos combinar um prazo, porque aí vocês vão dizer para mim, mudou, está mudando, não mudou. O regredimos, o que aconteceu. Sim. Mas por enquanto, Marina Borges, assistente social, muito obrigado. Obrigada. Por ajudar a gente a esclarecer isso. Doutora Carolina Gama, obrigada, Ed. é a sua estreia. Eu espero que tenha sido o início de uma carreira longa na comunicação. Que bom. Obrigada. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.